Glórias a Deus, saúde os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, ainda em pé como estamos, vamos juntos ler a palavra de Deus. Filipenses, capítulo de número 3. Filipenses 3, 13 e 14. Está aí no seu estudo, no seu boletim, mas é sempre bom abrirmos a palavra de Deus. 3, 13 e 14. Eu coloquei aqui desde a metade do versículo 13 em diante, irmãos, que diz assim: esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Tome os seus assentos, por gentileza. Eu quero, desde já, agradecer ao nosso Deus pelo seu Espírito Santo e pela sua palavra, que, sem dúvida, se não fosse a palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus, esses estudos não teriam como ser compilados, fabricados, pastor Alcir? Porque é o Espírito Santo de Deus quem usa a palavra de Deus, quem faz uso da palavra de Deus para nos abençoar. Também ao nosso pastor, por sempre estar nos dando oportunidades de sermos úteis na obra de Deus, irmãos. Isso tem tudo a ver com o nosso estudo de hoje, o nosso cumprir o nosso chamado, a nossa proposta de ser útil. De maneira mais resumida aqui, irmãos, eu quero talvez concentrar um pouco de tempo mais mais para o final do nosso estudo, mas de maneira introdutória eu digo que a gente tem, hoje, você entra numa loja, em lojas virtuais, existem uma infinidade de produtos, de artefatos, de toda cor, tamanho, modelo, que às vezes a gente nem sabe para que serve, Você olha e fala, gente, para que será que é isso aqui, E a verdade é que nada foi criado sem uma intenção, sem um propósito, sem um fim definido. Muitas vezes a gente olha para um artefato, para um produto e fala, será que isso aqui é de cortar a unha ou de passar no cabelo, E quando a gente tem dúvida quanto ao propósito de alguma coisa, à utilização de alguma coisa, o melhor lugar para se buscar alguma referência ou alguma informação é no próprio fabricante, naquele que criou, naquele que inventou, Normalmente, os produtos tendem a carregar consigo um manual de instrução, Eu sei que isso é contra a nossa regra, meus companheiros, cavalheiros, de ler manuais de instrução, mas são úteis, São bastante úteis, A gente gosta de primeiro experimentar e tentar um monte de coisa e depois buscar ler o manual, Economizaria muito tempo e frustração, Mas, se a gente tiver dúvida quanto à utilização, à aplicação, ao propósito de alguma coisa, vai no manual, vai no fabricante, que você, com certeza, vai alcançar êxito, você vai ser instruído quanto ao propósito de alguma coisa. Tudo foi criado, irmãos. Qualquer coisa que seja criada, foi criada com um propósito. Eu nunca vi ninguém parar, queimar fosfato, imaginar, desenhar, fabricar, engenhar alguma coisa, empenhar esforço de marketing, de advertising, de fazer aquilo se tornar conhecido, de um produto que não tenha um fim definido, um propósito. Mas por que essa empresa está fabricando? Eu não sei, não. Eu fabriquei isso aqui e botei aí. Quem sabe alguém descobre algum dia e fala para nós. Você já encontrou algum produto assim? Não existe, não é verdade? Quem fabrica, cria, inventa e coloca um produto no mercado é porque tem um produto com um propósito definido, e normalmente é isso que vai apelar para o consumidor, a facilitação de um trabalho, ou a ajuda em alguma coisa. Então, tudo que se é criado tem um propósito, um fim definido. A criação de Deus, irmãos, da mesma forma, Deus
a palavra de Deus fala em Gênesis capítulo 1, versículo 14 a 16, está aí no nosso estudo, ó. Ele diz que Deus fez o grande luminares, o luminar maior para governar o dia, o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Percebe que Deus não simplesmente colocou uma bola redonda brilhosa na atmosfera, uma outra bola brilhosa e quente maior na atmosfera e um monte de pontinho de luzinha brilhando e falou, não sei nem para que eu fiz isso. Não, Deus fez o sol, fez a lua, as estrelas com propósito, com uma intenção, né? Toda a criação de Deus tem propósito, tem objetivo, tem fim definido, né? Se algo, irmãos, não está sendo utilizado conforme a instrução ou conforme o seu propósito, né? Ora, dificilmente vai cumprir o propósito pelo qual foi criado. Vamos usar uns exemplos aqui, coisa prática. Esse instrumento lindo aqui, ó, o piano. Se tirar todas as cordas dele, deixar só a tecla ali, ou as cordas se quebrarem e a gente nunca arrumar, é um estorvo, não vai estar cumprindo o propósito pelo qual foi criado, que é tocar música, né? Uma lanterna sem bateria ou sem a lâmpada, que não emite luz, não está cumprindo o propósito. Um carro com motor quebrado ou sem motor não está cumprindo o seu propósito de transportar alguém. Esse microfone que está aqui na minha mão, se tirar a bateria ou se ele quebrar e não emitir o som, não traduzir, não amplificar o som que eu falo para esses alto-falantes, para que chegue aí até você de maneira mais audível, não está cumprindo o seu propósito, né? Sabe, irmãos, que tem crente que vive vida sem propósito. A palavra de Deus fala que Deus criou os mares e dentro dos mares colocou ali todas as formas de criaturas aquáticas, os peixes. E você sabe muito bem que existe um mar que não serve de habitat, não serve de morada para nenhum ser vivente. É o Mar Morto. O Mar Morto só recebe e não serve de habitat para ninguém, não libera bênção para ninguém, não cuida, não se tem como objetivo dele servir ou ajudar nenhum tipo de vida. É uma estagnação só, irmãos. A água é densa que parece um óleo. Você entra dentro do Mar Morto, você flutua de tanto sal que tem ali. Uma vida estagnada. Se o crente só está recebendo e não está investindo a sua vida em outra vida, ele está igual ao Mar Morto. Chega perto do Mar Morto, tem um cheiro forte. Um cheiro ruim, forte. De tanta coisa parada, de tanta coisa que não... a falta de vida ali, né? Quando nós procuramos a definição do propósito de algo nesse artefato, irmãos, nessa coisa, nessa matéria, nesse produto que foi criado, a gente fica simplesmente sem resposta, porque a definição do propósito de alguma coisa vem do Criador, do fabricante, daquele que colocou aquele objeto ou aquela coisa em existência, né? O objetivo desse estudo nosso, irmãos, é nos fazer consciente disso, de que nós temos um objetivo, que nós temos um propósito, uma vocação diante de Deus, e não só nós termos essa consciência, mas nós também podemos influenciar aqueles que estão ao nosso redor para que eles tenham consciência e que hajam de alguma maneira, ou que hajam de maneira diferente por causa dessa consciência, da consciência de que nós fomos criados
com um propósito, com uma vocação, com uma chamada. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos olhar primeiro aí na origem e a fonte da vocação. A ciência, o mundo, a psicologia ensinam que o nosso propósito, o propósito de um ser humano, ele deve ser ou ele vem de um senso de autoconhecimento e deve ser criado e não conhecido ou encontrado. Em outras palavras, se você fizer uma busca interior, uma análise aqui, começar a perceber em você mesmo, você vai criar o seu propósito. Essa é a definição da psicologia, da ciência. Mas se nós olhamos para a palavra de Deus e consideramos o ser humano, cada um de nós, observando os princípios da palavra de Deus, meus amados irmãos, nós vamos rapidinho encontrar que nós devemos buscar a direção de propósito, a direção de vocação, a direção de chamada para as nossas vidas do nosso Criador. Aquele que nos criou tem a definição da nossa chamada, da nossa criação, do nosso propósito de existir. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus fala no capítulo 1 do Gênesis, versículos 26 a 28, eu vou ler aqui pedaços, fragmentos do que está aí no nosso estudo. Deus cria o homem e diz para ele assim, olha, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Quando Deus criou o homem, irmãos, Ele deu para ele designou para o homem um propósito, uma chamada específica. Não foi simplesmente, vou botar uns camaradas aqui, umas senhoras aqui, e vamos ver o que vai dar. Vamos ver o que isso vai acontecer. Não, Deus tinha um propósito específico quando cria o ser humano. Deus tinha uma chamada para ele, né? Muitos crentes, irmãos, vivem uma vida sem brilho, sem significância, porque não há um senso de propósito, de chamada, de vocação, né? É como se deita, dorme, acorda no outro dia, almoça, toma café, almoça, janta e faz tudo de novo. E é essa repetição monótona. Não, a sua vida não é isso, meu irmão. A nossa vida não é isso, irmãos. Nós temos um propósito diante de Deus. Nós fomos criados, cada um de nós, com um propósito específico. Você está aqui nos Estados Unidos da América no ano 2023, para a glória do nome de Jesus. Não é por acaso, meu querido irmão. É porque Deus tem um propósito na sua vida. A senhora tem um propósito nas mãos de Deus, minha querida irmã. Jovem, crianças, Deus tem um propósito na sua vida. Glória ao nome de Jesus. Se alguém se pergunta, qual é o propósito da minha existência? Por que eu existo? Com certeza uma pessoa dessa não tem consciência do seu propósito, da sua vocação, do seu chamado. Por que isso acontece, irmãos? As pessoas falam, mas por que eu existo? Por que eu vivo? Né? Por que eu passo sofrimentos, momentos de alegria? Por que eu estou aqui num país como esse? Ou por que eu não estou em outro país? Né? Ora, se a pessoa se pergunta isso, não tem consciência de um chamado e de um propósito diante de Deus. Assim como essa cadeira que o senhor e a senhora estão sentados nelas, não pode definir o propósito pelo qual elas foram criadas, da mesma forma, nós não podemos definir o propósito pelo qual fomos criados. Nós podemos conhecer o propósito e até passar para alguém conhecimento a respeito do nosso propósito, mas não definir e não estabelecê-lo, porque isso vem do nosso Criador. Glória ao nome de Jesus. Vem de Jesus, vem de Deus, né? Ora, vou pedir ajuda de alguns irmãos aqui, tá bom?
Kaique, faz a gentileza para mim. Olha para essa cadeira do seu lado e pergunta para ela assim, por que você existe? Faz esse favor. Fala alto, macho. O que ela respondeu para você? Nada. Pode bater aí quantas vezes você quiser. Guigui, pergunta aí, macho, por favor. Quem sabe essa daí sabe. Aí. O que respondeu? Nada. Sabe o que acontece, irmãos, quando a gente quer buscar a definição de propósito naquilo que foi criado? Sabe o que acontece? O homem que foi chamado para fazer a obra de Deus, mas escolheu definir o seu propósito e disse sim aos negócios, sim a uma vida econômica, financeira, próspera, e passa a vida inteira ganhando dinheiro mais do que ninguém, mas frustrado porque nunca obedeceu à voz do Espírito Santo de Deus e respondeu sim ao fazer a obra de Deus. A mulher que busca a sua posição na sociedade, na economia, buscando ter uma presença, uma profissão, ser autossuficiente, e nunca percebe que Deus tinha um outro propósito para ela, em ser uma esposa, uma mãe, uma serva na casa de Deus, e passa a vida inteira frustrada. Vamos um pouquinho mais longe, irmãos? Vamos um pouquinho mais longe? Vamos um pouquinho mais profundo? Quando nós buscamos na criação o propósito pelo qual foram criadas, nós vamos descobrir menino com namorado, menina com namorada, homem com esposo, mulher com esposa. Percebe que a criação não tem capacidade de definir o propósito, a vocação, a chamada pela qual o Criador as criou. Começa a virar essa bagunça, começa a virar essa confusão, quando a definição da chamada está colocada na criação e não no Criador. A nossa chamada, quem estabelece é o Criador. A nossa vocação, quem estabelece é o nosso Criador. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Uma vocação, uma chamada implica em alguém que chama ou vocaciona, irmãos. Deus. Se há uma chamada, se há um propósito, se há uma vocação, alguém fez essa vocação, alguém chamou isso para alguma coisa, você para alguma coisa, alguém que fez a chamada, esse alguém é Deus. É impossível, irmão, descobrir a nossa chamada longe de Jesus. É impossível descobrir o propósito de Deus na nossa vida longe de Jesus. Não tem acordo, não tem como fazer. Olha o que a palavra de Deus diz em Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga de sua mãe, eu lhe escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Glória ao nome de Jesus. O apóstolo Paulo escreve na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1 e versículo 9. Fiel é Deus, pelo qual foste chamados para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Presta atenção no que Paulo está dizendo. Nosso pastor está conosco, irmãos? Amém. Olha só o que Paulo diz. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados. Quem chamou? Deus. É Deus quem chama, é Deus quem vocaciona, é Deus quem separa, para a glória do nome de Jesus. Jesus disse assim no capítulo 17 de João, versículo 4, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Jesus disse, olha, Senhor Deus, porque eu fiz, porque eu cumpri o propósito, o chamado que o Senhor me deu, eu glorifiquei o teu nome. Quem cumpriu a obra? Jesus. Mas quem chamou para fazer a obra? Deus. É Deus quem nos vocaciona. Jesus cumpriu sua vocação, mas o propósito e a chamada vem de Deus. Glória ao nome de Jesus. Vocação faz bem ao ser humano, irmãos. Olha, eu listei aí no nosso estudo várias frases encontradas em diferentes estudos a respeito de uma vida com propósito segundo
a ciência, apesar da definição da ciência, da psicologia, a respeito do propósito, não bater, não se alinhar com a definição bíblica, ou seja, a Bíblia diz que nós conhecemos o nosso propósito, descobrimos o nosso propósito em Deus. A ciência diz, olhe para você mesmo e crie o seu propósito. Isso há uma divergência, mas a ciência prova que as pessoas que vivem com um propósito de vida têm uma vida muito melhor do que os seus semelhantes que não têm. E aí eu coloquei várias coisas, olha, melhor saúde mental, melhor funções cognitivas, melhor memória, menos ocasiões de depressões, melhor vida em geral, menos propenso a ataque do coração, derrame, demência, praticam mais exercícios físicos, dormem melhor. Eu acho que eu tenho bastante propósito. Ter propósito na vida tem sido mencionado constantemente como um indicador de envelhecimento saudável. Olha aí, quer ter uma vida mais saudável, quer ter uma vida mais abençoada? Descubra o seu propósito no Senhor. Busque o seu propósito no Senhor. Olha o que a palavra de Deus diz. Mas o nobre projeta coisas nobres, e pela nobreza está de pé. Ter planos nos ajuda a estar na presença de Deus, a estarmos de pés. Nada é mais importante, irmãos, do que estarmos cumprindo a nossa vocação, o nosso propósito, a nossa chamada. Isso nos mantém vivos e constantes na nossa caminhada. A falta de uma vocação ou propósito, irmãos, faz muita gente parar. Faz muita gente abandonar a caminhada no meio do caminho. Tem muita gente peregrinando no deserto que nunca vai pisar em Canaã, porque não conhece o propósito de Deus para a sua vida. Não tem consciência que Deus tem um propósito com a sua vida. Quem tem consciência que Deus tem propósito para a sua vida, não para no meio do caminho, irmão. Não abandona a luta, está difícil, o inimigo está batendo forte, o negócio está pesado, não tem problema, eu tenho um propósito. Deus me criou por um fim específico e eu vou cumprir aquilo que Deus depositou na minha vida. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus em Provérbios 20, versículo de número 5, fala: os propósitos do coração do homem são águas profundas, mas quem tem discernimento os traz à tona. Ou seja, um homem ou uma mulher que tem entendimento, discernimento, sabedoria, eles vão lá no fundo do coração, aonde a palavra de Deus é guardada, e com o auxílio da palavra de Deus e a direção do Espírito Santo de Deus, eles trazem para fora aquilo que é propósito de Deus para as suas vidas. Em outras palavras, eles não simplesmente sentam num culto, ouvem a palavra de Deus, recebem aquilo tudo e guardam aquilo. Não, ele busca viver aquilo que Deus fala no coração dele. Ela busca viver aquilo que Deus fala no coração dela. Por mais que seja desconfortável, por mais que nos leve a caminhar caminhos que talvez até nós mesmos duvidemos que nós caminhássemos, mas ele não aguenta, ela não aguenta ficar sentada, ouvir a voz de Deus e ignorar aquilo. Entrou no coração, vai mudar o exterior, vai mudar a minha vida, vai mudar o meu proceder. Glória seja dada ao nome de Jesus. Aleluia. Quem tem propósito, irmãos, não fica navegando como se fosse um navio perdido. Já não é novidade para ninguém que eu gosto um pouquinho de barco. Alguns barcos que tem o volante ali na frente, ele manda o comando de direção lá para trás por um cabo. Se é um motor menor, que aguenta, que dá para você virar no braço, não precisa de um mecanismo hidráulico, ele tem um cabo que chama-se Teleflex. E a coisa mais terrível que tem é você estar num passeio de barco, você vai fazer uma curva e o Teleflex estoura. O barco fica sem controle. Totalmente sem controle. A direção gira para um lado, gira para o outro, e o motor vai para onde ele quiser.
Você tem que dar um jeito, ir lá, amarrar alguma coisa, uma corda e tal, e tentar pelo menos guiar aquilo ali para poder encostar em algum lugar. Uma pessoa sem propósito, sem chamada, sem vocação, é igual um barco com o teleflex estourado. Mas as pessoas que conhecem o seu propósito são igual um navio que tem direção certa. E olha, se você olha para os navios que estão aí circulando, ainda mais nos dias de hoje, ele tem um rumo certo. Normalmente esses navios estão levando coisas preciosas que tem alguém esperando lá onde ele vai chegar. Escuta aí, em nome de Jesus, tem alguém esperando coisa preciosa, porque você vai fazer chegar lá, porque você sabe qual é o propósito de Deus. Tem vidas esperando. Alguns desses barcos carregam mercadorias, mas alguns desses barcos carregam pessoas. Tem gente que vai sair de onde está e vai chegar em algum lugar diferente, porque você vai ser o veículo que Deus vai colocar na vida dele, na vida dela, para abençoar, porque você entende o propósito de Deus na sua vida. Você não fica no mar vagueando e achando um lugar para encostar. Não, não, não. Existem portos definidos, direção definida. Deus tem direção para a nossa vida, irmãos. Glória ao nome de Jesus. Depois nós temos uma vocação à santidade, irmãos. Apóstolo Pedro fala desse chamado no capítulo 1, versículo 13 a 25, está dentro desse contexto, e nós temos aqui marcado para nós o versículo 15 e 16, ele fala: como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Nós temos um chamado à santidade, irmãos, um chamado a sermos santos, glória ao nome de Jesus. Existe uma ligação direta entre o chamado, ou seja, a vocação, o propósito e a santidade. O chamado é a causa da santidade. A santidade é a consequência do chamado. Porque Deus te chamou. Você obedece à voz do Espírito Santo de Deus e chega mais perto de Jesus, sai mais para longe do mundo, glória ao nome de Jesus. Essa consciência, irmão, de chamado à santidade, não demora uma infinidade para fazer parte das nossas vidas. Te dou um exemplo. Quando eu tinha recém-convertido, minha esposa tinha voltado para o Evangelho, nós fomos convidados por um grupo de amigos para ir num lugar, num restaurante, num bar, e nós pegamos e fomos. O Lucas ainda era bebê de colo, nós colocamos ele naquele bercinho de cestinha de carregar menino e levamos ele lá para dentro. Chegamos lá, sentamos numa mesa, os amigos estavam ali, a música começou a tocar, o pessoal começou a beber. Eu pedi o meu iced tea, ela pediu o iced tea dela, e não demorou 15 minutos, nós olhamos um para a cara do outro, não falamos uma palavra, mas aquilo já estava claro no meu coração e no dela. O que é que nós estamos fazendo aqui? O que é que nós estamos fazendo aqui? Não precisei dirigir a minha palavra a ela, nem ela a mim. Nós pegamos, levantamos, peguei o dinheiro do bolso, deixei ali para pagar minha bebida, entramos no carro, fomos para casa e nunca mais nos reunimos em ambientes como aquele. Nós temos um chamado à santidade, igreja. Quando o Espírito Santo de Deus está no nosso coração, não adianta você desobedecer. Você ouve ele falar e o seu coração só quer se render à voz de Deus. Glória ao nome de Jesus. Você foi chamado para ser santo, nós fomos chamados para ser santos. Glória ao nome de Jesus. Quem busca viver uma vida de vocação, ou a vocação de Deus, os propósitos de Deus, não fica brincando, não fica flertando com o pecado, irmãos. A Bíblia nos ensina a fugir da aparência do mal. Parece, sai fora. Não é, parece, mas parece, sai fora. É recomendação bíblica, sai fora. Quem tem propósito de Deus na vida tem muito a perder, não fica brincando com coisa que não se deve brincar, irmãos. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, disse o escritor aos Hebreus. Vocação ministerial, meus irmãos. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja, escreve Paulo a Timóteo.
E apesar de ser biblicamente legítimo, irmão, alguém desejar servir como ministro, a Bíblia também recomenda que isso não se manifeste sem uma vocação ou sem uma chamada. Hebreus capítulo 5, versículo 4 fala: e ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão. Você desejar o episcopado, desejar servir a Deus como um pastor, glória a Deus, como um ministro, glória a Deus. Só que tem uma coisa, a chamada tem que vir de Deus. A chamada tem que vir de Deus. Porque quando o homem toma para si essa honra e vai colocar lá, achando que isso é uma profissão, que pode se aprender a navegar nessa profissão, vai dar BO. Vai dar problema. Porque tem situação na vida do obreiro, irmãos, na vida do pastor, que não tem o que o pastor fazer, não tem academia que ensina isso, irmãos. Não tem Bible College que ensina isso. É caminhada no deserto que ensina como navegar na direção que Deus quer. É vida na presença de Deus que nos ensina a navegar como Deus quer. Aqueles que são chamados por Deus são capacitados por Deus, são empoderados por Deus para fazer a obra que Deus os chamou. Glória ao nome de Jesus. Tarefas ou trabalhos, atividades não são uma vocação ou chamada. São simplesmente meios pelos quais nós cumprimos a nossa vocação, o nosso propósito. Quero lhe dar 2 exemplos. Primeiro, um pastor disse que conheceu uma senhora que trabalhava na organização do Billy Graham. Ela trabalhava colocando informações de pessoas no computador. Como é que chama esse negócio mesmo, gente? Não, data entry. Cadastramento, obrigado, pastor. Nós falamos aqui na quinta-feira e fugiu da mente. Ela mexia com cadastramento de pessoas. As pessoas que aceitavam Jesus nos cultos do Billy Graham ou nas organizações que Billy Graham tem acesso a mostrar o evangelho, a ministrar o evangelho para as pessoas, eles acabavam deixando o nome, telefone, endereço e tudo, ela colocava aquilo no computador. E ela encontrou esse pastor e ela falou assim, e ele pegou e perguntou para ela, falou assim: o que a senhora faz aqui? Ela falou: eu estou aqui cumprindo o meu chamado. Aí o pastor ficou intrigado com aquilo e falou: é mesmo? Qual é o seu chamado? Ela falou: meu chamado é ajudar o Dr. Billy Graham no ministério dele. Aí ele falou: é mesmo? E como é que você faz isso? Ela falou: eu tenho habilidades com cadastramento de pessoas, eu sento aqui nesse computador e eu vou colocando o nome das pessoas, o endereço e tudo mais. Mas eu tenho consciência que isso aqui para mim não é só um trabalho de digitação. Eu tenho consciência que quando eu coloco a informação aqui direitinha, verificada, o próximo passo é que vai uma carta para essa pessoa. E essa pessoa vai ser convidada a um culto, a uma igreja. Eu tenho consciência de que um livro vai ser levado até essa pessoa. Um Novo Testamento vai ser enviado para ela. Então, quando isso chega na casa da pessoa e ela lê a palavra de Deus, o coração dela é transformado. Olha só, irmãos, olha só, irmã. Quem tem consciência de chamado não se importa com a tarefa. Seja qual for a tarefa que Deus te dê para fazer, você está cumprindo o chamado dele. Você tem consciência de que você está dentro da vontade de Deus e não simplesmente trabalhando para alguma coisa, servindo a Deus, cumprindo o seu propósito. Glória ao nome de Jesus. Às vezes a gente está aqui e tem tanto trabalho, irmãos. Posso confessar uma verdade aqui, pastor? Antes de trabalhar na igreja, irmãos, eu achava que as pessoas que trabalham aqui na igreja ficavam sentados aqui esperando algum irmão chegar aqui para poder atendê-los. Falei: rapaz, esse negócio é bacana, rapaz. Você fica lá, né, e tal. Quando eu chego lá, o pastor Cláudio me atende, maravilha. Eu vou lá no Josias me atende, maravilha e tal. Eles devem ficar lá o dia inteiro esperando alguém chegar para poder atendê-los, né? Yeah, right. Yeah, right. A gente faz isso porque o pastor fala: se chegar algum irmão aqui, e ó, vocês não abusam, viu? Se chegar algum irmão aqui, para o que você está fazendo e atenda-os. Essa é a instrução do nosso pastor. Por isso que os irmãos são bem atendidos quando vêm aqui. Mas a gente trabalha, irmãos. E trabalha duro, irmãos. E trabalha duro. O pastor arranca o couro da gente.
É nada, irmãos, é uma benção. Mas às vezes a gente está sentado ali, irmãos, fazendo coisas, resolvendo problemas. Meu foco não está naquilo que eu estou fazendo. Meu foco está no reino de Deus. Se eu resolver isso aqui, o pastor vai ter um lugar para morar. Se eu resolver isso aqui, o CONAD vai ir para frente. Se eu resolver isso aqui, os irmãos vão ser abençoados. Se eu resolver isso aqui e a palavra for ministrada para mais uma pessoa, vai fazer a diferença na vida dela como fez na minha. Isso é uma vida com propósito. Você não quer saber a tarefa que te colocam para fazer. Você só quer saber que a sua tarefa que te deram para fazer cumpre o propósito de Deus. Glória ao nome de Jesus. A vida é diferente, o coração é diferente quando nós cumprimos a vontade de Deus na nossa vida, irmãos. Glória ao nome de Jesus. Não tem tarefa muito pequena e não tem tarefa muito grande. O importante é agradar o coração de Deus. E o dia que Deus te chamar para o seu eterno lar, você saber que você fez tudo o que você podia fazer para servir a esse Deus maravilhoso, que entregou o seu Filho na cruz para morrer por nós. Glória ao nome do Senhor Jesus. Vocação espiritual, irmãos. Essa é a chamada que todo crente tem em Jesus Cristo para ser representante do reino de Deus. Qualquer um que levantou a sua mão e disse: Senhor, entra no meu coração, Jesus, lava-me dos meus pecados, já está convidado, já está intimado, não é nem convidado. Porque convidado você tem a opção de ir ou não ir, é intimado. Ser representante do reino de Deus. Eu sei que muitos não vão receber uma chamada de Deus para o ministério. Nós temos consciência disso. Como que nós temos consciência disso? Jesus falou isso, irmãos. A seara é grande, mas poucos são os... O meu pastor disse aqui nesse final de semana, o pastor Zé Wellington, que é os cearenses. Vocês estão mudando os versículos aí, é por conta de vocês. Eu fico com a tradução JWBC. Irmãos, falta obreiro. Falta obreiro. Por quê? Porque nem todos vão receber uma chamada de Deus. Isso é claro, isso é consciência. Né? Mas desde o princípio, irmãos, Deus já chama o seu povo para ser representantes desse reino. Nem todos eram separados ou vocacionados para serem sacerdotes, mas todos eram chamados para representar ao Senhor como nação escolhida, cidadão de um reino diferente. Isso implicava em ser, em agir, em reagir, em pensar, em adorar, em cultuar, em servir, em vestir, em contribuir de maneira distinta dos outros povos. O povo de Deus era diferente. Eles agiam, pensavam, faziam de forma diferente. Por quê? Porque tinham consciência dessa chamada, dessa separação. Glória ao nome de Jesus. Como é que isso deveria ser passado e ensinado aos novos integrantes desse reino, irmãos? As pessoas que vinham, a nova geração. Essa vocação ou esse chamado era para fazer parte do povo em todas as áreas. Na cultura, no comércio, na fé, na música, na arte, na engenharia, na arquitetura, no ensino, na medicina, no trabalho em geral. Daqui a alguns dias, nós vamos estar indo para a Terra Santa. Oxe, nem um amém, irmãos. Mas, olha... Daqui a algum dia, nós vamos estar indo para a Terra Santa. Glória a Deus. Quando você chegar lá, você vai ver o guia falar assim, ó. Essa construção aqui é uma construção com influência, com engenharia, arquitetura judaica. Você pode reparar que não tem figuras humanas, não tem figuras de animais, tem figuras de frutas, de flores. Por quê? Porque Deus instruiu assim. Vocês não vão fazer para você a imagem de um homem ou a imagem de um animal e adorar essa imagem. Então eles eram tão cuidadosos nisso que até a construção, a arquitetura deles era influenciada pela crença deles, pelo coração deles. Percebe? Como é que isso era para ser passado para as novas gerações?
Deus deixa lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 6. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimará aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Irmão, essa maneira distinta que o povo tinha que viver era a base, era o fundamento da vida de cada membro dessa nação, dessa comunidade escolhida, com um propósito, com uma chamada de Deus, independente da inclinação profissional de cada um. Existiam agricultores, existiam pecuaristas, existiam ourives, existiam marceneiros, carpinteiros, irmãos. Todos eles trabalhavam em áreas diferentes, mas todos representavam o mesmo reino conscientemente e sabiam que tinham sido chamados para representar esse reino. A palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 22, versículo 6: instruir o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Isso aqui é textuário nosso, é arroz com feijão nosso. Mas eu, estudando para preparar esse estudo, irmãos, encontrei algumas coisas aqui que eu queria compartilhar com os irmãos e já buscar encerrar o nosso estudo. Salomão escreve: instrui o menino no caminho em que deve andar. Essa palavra instruir, irmãos, a raiz dessa palavra se traduz como o céu da boca, a parte superior da sua boca. E como se fosse, ou como a ideia de um cabresto, ou de uma rédea que se coloca na boca, ou no céu da boca de um cavalo indomado. Também, ela é a raiz dessa palavra, é uma mistura de uvas secas, ou tâmaras secas, ou às vezes as duas misturadas, que uma parteira ou uma avó que estivesse ali presenciando o parto do seu netinho, eles pegavam essa pastinha e colocavam no céu da boca da criança. E a função dessa pastinha colocada no céu da boca da criança é estimular o trabalho de sucção, para aquilo começar numa criança e ela começar a buscar, a sugar o leite materno. Então, instrui é como se fosse mostrar a direção para alguém, ensinar alguém a se alimentar com o leite materno, para a glória do nome de Jesus. Instruir o menino no caminho que deve andar é ensinar para ele que, olha, não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Deus tem um caminho certo, existe uma direção. Nós temos que domar a nossa natureza carnal, nós temos que domar as nossas emoções e nós temos que buscar um alimento sadio para prosseguir andando na presença do nosso Deus, glória ao nome de Jesus. Instrui o menino, glória ao nome de Jesus. E esse menino aí não é simplesmente uma criança de 7, 8, 9, 10 anos de idade. Um dia eu lidei com uma situação aqui de uma irmã da nossa igreja hispana que pediu socorro para ir acudir um rapaz casado com uma moça hispana. E esse rapaz estava dentro das drogas, irmãos. Era um americano, uma lapa de um americano desse tamanho aqui, mais alto que o Donizete e mais forte do que o Fernandão. Totalmente nas drogas. E a gente começou a conversar com ele, começou a falar com ele e tal, e ele começou a participar das famílias cristãs e tudo mais, e conversando com ele, a gente entendeu que aos 14 anos, o pai e a mãe, pasmem, pastor e esposa de pastor, eram divorciados, ela se casou com um outro pastor e o pai era pastor. Não mais faziam questão ou não mais enforçavam que o menino tinha que vir para o culto. Você faz o que você quiser. Se você achar que você tem que vir para o culto, você vem. Se você não achar que você não vem para o culto, você não vem.
E o rapaz estava aí, largado nas drogas, se acabando, se arrebentando, acabando com a família. Eles tinham um bebezinho maravilhoso, tinha acabado de nascer o bebezinho. Instrui o menino no caminho que deve andar. O menino não é só o menino que tem 7, 8, 9, 10 anos de idade, não, irmãos. O menino é quando ele cresce também. Eu tenho para mim que jamais vou parar de aprender da palavra de Deus e dos nossos pais na fé, irmãos. Eu tenho para mim que todo dia Deus tem um ensinamento para mim. Não importa quantos anos eu sirvo aqui, não importa quantos anos minha identidade mostre, eu quero atravessar o meu Jordão e pisar na Canaã celestial. Ensina o menino no caminho que deve andar. Os métodos são diferentes. Quando eles são pequenininhos, as havaianas cantam. Mas quando eles vão ficando maior, você tem que desenvolver uma tecnologia psicológica avançada para poder falar com ele e tratar com eles. Mas sabe o que? A Bíblia diz, ensina o menino, enquanto você tem influência na vida dele, enquanto você tem influência na vida dela, segue ajudando, segue ensinando, não deixa ele correr para o caminho errado, não deixa ele perder a doma, a rédea daquilo que vai levá-lo para o inferno, e ajude-o a caminhar nos caminhos do Senhor. Glória ao nome de Jesus. Ensina ou instrui o menino no caminho. E eu pensei em caminhos de coisas diferentes. Um pastor eu estava estudando, e esse pastor escreveu e estava falando e tudo, e ele me fez pensar em coisas diferentes. O caminho de um pássaro voando. Lá no Pantanal, de onde eu venho, irmãos, tem um pássaro bonito, chama tuiuiu. Quem já viu tuiuiu aqui? Levanta a mão. Olha, tem alguns que conhecem lá o matão. É bonito demais, irmãos. E aquele bicho voando, ele bate as asas assim, e ele dá umas viradas e tudo, e ele vai pousando. Na hora que ele vai pousar, ele dá uma chacoalhada assim. Não tem como você olhar para um pássaro daquele e não ver Deus, irmãos. Ver a glória de Deus num negócio daquele. O caminho de um avião. Olha, irmãos, eu não sei se é porque meu pai era piloto, mas eu não posso ver um avião decolar que, às vezes eu estou dirigindo, minha esposa fala, presta atenção no trânsito, rapaz, você fica indo no avião decolando aí, você fica... Porque é bonito demais, irmãos. Eu penso, toda vez que eu vejo um avião, sabe o que eu penso? Como é que Deus deu inteligência para um homem para criar um negócio desse tamanho, que sai do chão, cheio de gente, e o pior não é as pessoas, é as malas que eles levam, irmãos. Não é, pastor? Pensa na catrevagem, rapaz. Cheio de coisa, e o bichão vai embora. É coisa maravilhosa. Não tem como se olhar para um avião e não lembrar de Deus, irmãos. Quer ver coisa bonita? É o caminho de um jovem homem apaixonado, in love. Ele começa a falar diferente, ele começa a pensar diferente. Você senta para conversar com ele, as conversas já são diferentes. Não, pai, porque eu tenho que preparar aqui, tenho que preparar ali e tal. Tenho que guardar o meu salário, para o casamento e tal. E pensar em comprar uma casa, como é que eu vou casar e não tenho uma casa para minha esposa. É bonito demais, irmãos. E você começa a glorificar a Deus quando você vê um jovem apaixonado por uma jovem moça, irmãos. Ensina o menino no caminho que deve andar. Esse caminho, irmãos, é o caminho que não importa se ele vai ser médico, advogado, engenheiro, vai trabalhar aqui, vai trabalhar acolá. Toda vez que alguém olhar para ele, vai lembrar de Deus. Olha como se porta um homem de Deus. Olha como se porta uma jovem de Deus. Olha como Deus é glorificado na vida dele ou na vida dela. Ensina o menino no caminho que deve andar. Não é botar um cabresto no menino e falar, olha, você vai ter que ser advogado, viu? Se você não for advogado igual seu pai foi, igual seu avô foi, não presta para nada. Não é isso, irmãos. É assim, ó. O caminho que ele escolher caminhar, seja A, B ou C, ele vai saber caminhar esse caminho propriamente, glorificando a Deus, exaltando o nome de Jesus. Alguém vai olhar para ele, alguém vai olhar para ela e vai dizer... Existe um Deus na vida dessa pessoa. Existe algo diferente na vida dessa pessoa. Ensina o menino no caminho que deve andar. E o nome de Jesus vai ser glorificado. Pais, mães, mostrar, trazer a consciência da vocação espiritual para os nossos filhos é responsabilidade nossa. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Não abandone essa tarefa. Não jogue isso para o lado. Isso é algo que Deus nos deu para fazer. Levar os nossos
filhos a terem consciência da chamada espiritual que eles têm. Glória ao nome de Jesus. Meus irmãos, eu preciso encerrar. Eu já engoli 9 minutos aqui. Mas, quando eu estava preparando para ministrar esse estudo, na quinta-feira da semana retrasada, antes de vir para o culto, eu abri a palavra de Deus em Gálatas para fazer um pequeno devocional antes de vir para cá. E no capítulo 1, versículo de número 15, a palavra de Deus diz, Paulo escrevendo a essa igreja, está escrito assim: mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou, chamada pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne e nem sangue. Paulo está dizendo que ele teve consciência da chamada espiritual na vida dele, irmãos. Só que eu consultei com os nossos pastores. Lembra do texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, que o povo estava orando, os obreiros estavam orando, e o Espírito Santo disse aos apóstolos: apartai-me a Saulo e a Barnabé para uma obra que eu tenho para eles, para enviá-los na missão. Isso aqui, por mais que foi escrito depois daquilo, esse ato aqui, esse fato aqui que Paulo está narrando, aconteceu antes, irmãos. Paulo já tinha consciência da sua chamada espiritual, de representante do reino de Deus, de alguém escolhido por Deus para anunciar o evangelho de Jesus, muito antes de ter sido consagrado ao pastorado, de ter sido separado ao apostolado, à missão. Oh, irmãos, é tão bonito quando um crente tem consciência da sua vida, da sua chamada espiritual, e ele não importa se ele já foi consagrado ou não foi, se ele já está na posição ou não está, ele sabe que ele tem uma vocação de Deus, de anunciar a Jesus Cristo. Por onde ele passa, ele prega, por onde ele passa, ele ministra, por onde ele passa, ele abençoa, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus e nos ajude a viver a nossa vocação espiritual no Senhor. Deus abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Thank you, pastor.